Bom dia para quem ainda não almoçou, né? Boa tarde para quem já está almoçando. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um desses nossos encontros no horário do almoço. Encontros opcionais em que a gente tem recebido a visita de várias pessoas que tratam de temas diversos aqui, importantes para a gente conversar nesse momento e para pensar a educação de maneira mais ampla todo dia, né? Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Flaire. O Rodrigo é da Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas e é vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. E hoje ele vai contar um pouquinho para a gente do programa multiplataforma de prevenção às drogas em tempos de pandemia. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Você vai estar aqui conversando com a gente, você vai ter uma apresentação, fique à vontade para fazê-la. O nosso chat vai estar aberto, então quem está acompanhando a gente, mandem as perguntas que no finzinho eu vou direcionar algumas delas para o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo, obrigada por estar aqui com a gente. Maravilha. Salve, salve, é a minha saudação tradicional aí. Queria agradecer o convite da Secretaria Estadual de Educação. É um privilégio estar aqui, principalmente com os professores, né? Vou copiar um pouco você, Bruna. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Se vocês quiserem, começando a minha apresentação aí, eu queria já propor um desafio inicial de interação, né? A gente aqui vai falar um pouco sobre a ciência da prevenção. Esse é um dos termos que tem surgido, é uma coisa muito recente, né? A maioria das evidências e a estruturação dessa ciência se deu no início da década de 90. Então, nós estamos falando de uma ciência que tem aí atingido os seus 30 anos e que nós assumimos um desafio lá na coordenação de difundir um pouco os conceitos e os princípios da ciência da prevenção. Então, se puder passar para o próximo slide, eu queria que todo mundo pudesse pegar aí o anterior. É isso. Se todo mundo puder, ou no computador ou no celular, eu queria contar com a participação de todo mundo. Queria que vocês entrassem nesse site aí, www.menti.com. E aí no site vai ter uma interação. De cara ele vai pedir um número para vocês digitarem, né? Uma senha, 577155, é o que está no slide aí. E ele vai fazer 3 perguntas. Uma pergunta só com 3 respostas, na verdade. Drogas. O que vem na sua mente? Então, eu queria que vocês entrassem no site, digitassem o número e escrevessem aí, drogas. O que vem na sua mente? Vocês estão conseguindo? Eu não sei, Bruna, se dá para saber do pessoal se está acontecendo alguma interação aí, se você tentou. O pessoal está aqui mandando boa tarde no chat. Acho que o pessoal deve estar se conectando aí ao site que você sugeriu. Isso, já. Aqui a professora Patrícia pediu para você repetir, por favor, o site. Tá. Se vocês puderem colocar de novo no GC aí, é o www.menti, M de Maria, E de escola, N de navio, T de tatu, I de igreja.com. E aí o site vai pedir um número, né, uma senha, que é o 577155. E aí a gente tem que responder 3 perguntas, né? Drogas, o que vem na sua mente? A ideia é que a gente tenha um pouco essa interação. O pessoal já está aqui, Rodrigo, mandando algumas palavras, né? Bebida e cigarro. A Maria de Fátima falou dependência. A gente tem aqui, a Maria de Fátima falou também remédios, né? Quando fala em drogas. E a professora Jane concordou com remédios. Bom, então acho que tem muita gente interagindo já. A ideia é que a gente cria aqui uma nuvem de palavras com as palavras que mais se relacionam com isso, que mais se repetem. É uma das ferramentas aí nesse momento de pandemia. Eu imagino como é que os professores, como é esse desafio de se reinventar, né?
de dar aulas à distância, de ter essa interação. Essa é uma das ferramentas que foram criadas para a gente construir uma nuvenzinha de palavras. Se a gente puder ir para o próximo slide. Então é o seguinte, eu entrei no Google e coloquei lá tráfico, drogas, para saber quais são as imagens que vêm, né? Não dá para negligenciar que no nosso contexto, né, no contexto brasileiro, as nossas crianças, e aí eu estou dizendo de uma população mais vulnerável, nós estamos aqui representando a administração pública, né, a Secretaria Estadual de Educação, que tem uma relação muito próxima com a população mais vulnerável, não dá para negligenciar que essa interação com as drogas, elas começam muito por uma conta de receita. Então tem muitas crianças que começam a aproximação com a droga traficando drogas, né? Então, isso é um contexto muito forte no cenário brasileiro, a presença do tráfico nas comunidades, nas favelas, e essa sensação de empoderamento, de ter acesso ao recurso. Então, isso é uma coisa muito presente. A gente tem relatos também de muitos professores dizendo dessa relação, muitas das vezes, dependendo do contexto onde a escola está inserida, da proximidade que o tráfico tem, né? Então, é sempre uma coisa complicada falar de tráfico de drogas. O próximo slide. Agora, não dá para negligenciar também que tem uma relação muito forte com o abandono, com a evasão, com as questões de proficiência, com baixo desempenho. Então, além de ter essa relação conturbada com o tráfico de drogas, as crianças, os adolescentes ou mesmo os adultos, né, que acabam se tornando dependentes químicos, comprometem demais, né, o seu desempenho escolar. Então, também não dá para negligenciar essa relação muito próxima da dependência química com o baixo desempenho na escola, né? O próximo slide. Não sei se foi. Eu acho que deu um probleminha aí. Mas o próximo slide... agora foi. A gente também está inserido numa sociedade, né? Eu acho que, normalmente, essas questões que são muito complexas, dificilmente têm soluções simples. Então, nós temos esse desafio, né? Como é que lida com uma questão complexa? Então, para a gente enfrentar isso, literalmente, como o nome diz, né? Encarar esse problema de frente, nós precisamos fazer alguns pactos enquanto sociedade. Então, esse é um dos nossos desafios. Nós temos uma relação muito próxima, né, com o tráfico de drogas e a receita. Nós temos uma relação muito próxima com dependência química. Isso impacta no desempenho. Então, nós precisamos fazer um pacto aqui enquanto sociedade, né, quase um pacto de cooperação para lidar com isso. Então, uma brincadeira aí com o quadro, né, da Tarsila do Amaral, uma sociedade de operários, né, de novo, representando aqui a administração pública e a sociedade. Então, os nossos alunos, que são filhos majoritariamente de grandes operários, né? Isso é importantíssimo. O próximo slide é para ressaltar a importância da gente não negligenciar uma rede de proteção social. É claro que eu estou aqui representando a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Nós podemos falar de muitos programas, né, de fortalecimento de vínculo. A Política Nacional de Assistência Social está dividida, né, entre proteção básica e proteção especial. Quais são esses equipamentos que compõem a rede de atenção psicossocial? Nós podemos falar aqui de rede de proteção social, né? A importância da gente conseguir destacar isso. É importantíssimo. O próximo slide, por favor. Então, eu sou o Rodrigo Flaire, sou engenheiro de formação, né? Estou concluindo agora, no meio do ano, meu mestrado de gestão de políticas públicas. Tenho uma relação longa aí com população de rua. Há muitos anos lido com essa questão. Eu já fui do terceiro setor, então eu já fui diretor de uma associação, que é a ARCA, Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, uma associação que trabalha exclusivamente com população de rua e dependência química.
eu tive a oportunidade de ter algumas experiências internacionais, então eu fui conhecer o que a gente chama aqui de Cracolândia, né? Então Vancouver, que é uma cidade no Canadá que via de regra se destaca aí nas top 5 cidades no mundo que tem melhor qualidade de vida. Eles têm lá uma cena de uso também, né? Nós temos aqui uma Cracolândia e eles têm lá um contexto desse, só que na América do Norte a questão não é crack, é heroína, né? Então tem muita gente usando heroína a céu aberto. Conheço muito bem a Cracolândia, assim, passei alguns anos na Cracolândia. Eu fui conhecer alguns projetos na Itália. Esse ano tive o privilégio de participar de algumas reuniões em Lisboa, né, em Portugal, que tem lá o Observatório da União Europeia de Drogas. Então tem algumas discussões. Uma das coisas que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: falar de tratamento de dependência química é uma coisa muito complexa, assim, muito complexa. Demanda muito recurso, demanda muito tempo, demanda muito investimento. Esse processo da dependência e do uso abusivo fragiliza muito os vínculos e os laços. É uma coisa muito danosa. E a nossa taxa de sucesso, e aí nossa, enquanto sociedade, não só brasileira, mas global, assim, muito baixa, né? Então, é muito complexo o processo de tratamento. A gente tem posicionamentos ideológicos distintos, né? Então, hoje no Brasil, a gente padece um pouco também dessa polarização que a gente vive na política brasileira. A política de drogas também vive um pouco dessa polarização de quem defende a abstinência total, de quem defende a redução de danos, e dificilmente essas coisas se comunicam. Então, é um assunto muito complexo. Por isso, a ideia hoje aqui é que a gente consiga falar um pouco sobre prevenção. Eu também sou vice-presidente, né? A Bruna falou, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também faço parte do Conselho Estadual, o CONED, né? Que é da Política de Drogas. E hoje eu sou o coordenador estadual da Coordenadoria da Política sobre Drogas, que é a COED, né? Então, o próximo slide. Claro que se a gente quiser falar aqui sobre como é que a gente vai atrelar a prevenção e as políticas públicas, né? Eu acho que vale destacar o histórico hoje do tabaco. Então, o Brasil é uma referência hoje para o mundo quando a gente fala de tabaco. A mudança que a gente conseguiu proporcionar para a sociedade brasileira, os ambientes livres de tabaco. Então, isso foi uma coisa que impressionou drasticamente. Então, a gente pode destacar aqui algumas políticas de restrição, né? Então, o tabaco, por exemplo, hoje você tem muita restrição onde fumar, então tem lugares que são proibidos, etc. Então, isso é importantíssimo. A fiscalização da venda, né? Hoje está claro para o cenário brasileiro que as bebidas, né, e os cigarros só podem ser comercializados para maiores de idade, mas nós temos uma dificuldade nisso. Apesar de ser uma lei difundida, dificilmente a gente consegue efetivar a fiscalização. Hoje a fiscalização dessa medida é de atribuição da vigilância sanitária, que consequentemente enfrenta muita dificuldade para fiscalizar isso, né? Como é que você vai ter equipe suficiente para conseguir fiscalizar todos os estabelecimentos brasileiros que comercializam álcool e tabaco, para garantir que isso seja um acesso restrito aos maiores de idade? Então, nós temos muita dificuldade. A gente, enquanto sociedade, também não se apropriou disso. Então, é muito difícil. Se a gente estiver na fila do mercado e no caixa do lado tiver um adolescente comprando uma bebida, dificilmente a gente vai fazer uma intervenção, né? Então, o brasileiro, tradicionalmente, culturalmente, tem dificuldade com essas intervenções, né? Já dizia o Sérgio Buarque de Holanda, quando escreveu Raízes do Brasil, falou sobre o homem cordial, né? Então, é o homem que se aproveita um pouco das relações pessoais. Então, isso fala muito dos nossos traços, né? Então, como nós temos dificuldade de enfrentar isso, então a gente também, enquanto sociedade, né, uma sociedade operária, que precisa sempre fortalecer essa rede de proteção social, mas que culturalmente nós temos dificuldade com o confronto. Então, a importância da gente conseguir enfrentar essas questões, né?
controle de densidade de postos de venda. Então, isso é uma das coisas que já foram destacadas. Tem um município no estado de São Paulo, próximo da Grande São Paulo, né? Então, o município de Diadema, que é um caso de sucesso por um determinado tempo. Teve uma lei municipal e que restringia drasticamente a comercialização dos postos de venda. Aqui nós estamos falando de densidade, que é o seguinte, então nós precisamos ter uma característica especial. Se você quer comercializar bebida alcoólica ou tabaco, então você vai precisar ter essa certificação, essa validação. Hoje a gente não tem isso na legislação brasileira, né? Então, no mesmo lugar que você compra pão, você compra bebida alcoólica, no mesmo lugar que você, sei lá, compra arroz e feijão, você também compra bebida alcoólica. Uma das coisas que os estudos têm provado é que a restrição é importantíssima. E nessa perspectiva, como é bom a gente conseguir definir lugares específicos para isso. Então, se você diminui um pouco a densidade, né, nessa perspectiva de restringir o acesso, fica mais claro e também é mais fácil para esse processo fiscalizatório, né? Então, o que eu estava dizendo de Diadema, uma das medidas adotadas, não nesse sentido de estabelecimento, mas, depois das 22 horas, né, depois das 10 horas da noite e até as 10 horas da manhã, está proibido qualquer estabelecimento comercializar bebida alcoólica. Então, as lojas de conveniência, os bares, as lanchonetes, a cidade também estabeleceu o que popularmente a gente chama de toque de recolher, né? Então, depois das 11 horas da noite, todos os estabelecimentos precisam estar fechados. E foi interessante, quando a universidade foi pesquisar e avaliar isso, como a gente conseguiu perceber diversas externalidades positivas, né? Então, por exemplo, o número de chamadas da emergência hospitalar caiu drasticamente, né? Então, o SAMU, por exemplo, passou a ser muito menos solicitado. O Copom, né, a Polícia Militar, também drasticamente. Consequentemente, o controle de tráfego, porque os acidentes diminuíram, os homicídios diminuíram. Então, assim, é muito importante a gente conseguir implementar coisas nessa perspectiva de restrição. Repressão ao tráfico, eu acho que a gente não precisa discutir muito isso, assim, é uma coisa um conceito claro, a importância da gente investir numa inteligência policial para identificar os traficantes e como é que esse processo acontece no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo. E aqui eu não estou dizendo de políticas para prender aquele adolescente ou aquela criança que está comercializando uma quantidade muito pequena. Então aqui nós estamos falando de tráfico mesmo, de quantidades volumosas e de grandes produções. Programa baseados em evidência científica. Então isso aqui é um desafio, né? Nós estamos num momento propício para falar de ciência e da importância da gente considerar as coisas que têm embasamento técnico-científico, que foram validados de acordo com uma metodologia. Então, importantíssimo destacar isso. E aí, políticas de redução de pobreza e desigualdade e, principalmente, de garantia de direitos, né? Então, toda vez que a gente discute um pouco as vulnerabilidades e, principalmente, esses problemas mais complexos, como a droga, que tem um impacto significativo numa população de baixa renda, numa população não branca, numa população que não tem muito acesso à instrução, né? Nós estamos dizendo de um repertório muito curto. Então, é indiscutível a importância da gente fortalecer as políticas de garantia de direito. O próximo slide, por favor. Então, a ideia é que a gente possa falar assim, o que é prevenção? Né? Então, nós estamos aqui discutindo um pouco a brincadeira aí, o nosso programa aqui chama Prevenir Sempre, e o logo dele é um guarda-chuva, né? Porque toda vez que a gente diz prevenção, no conceito é o seguinte, eu aumento os fatores protetivos e eu diminuo os fatores de risco. Então, se a gente for falar um pouco aqui sobre obesidade, então tá claro, né? A gente precisa praticar um pouco de atividade física, a gente precisa controlar a nossa alimentação, esses são conceitos claros para nós. Se a gente for falar de hipertensão, colesterol, se a gente for falar aqui sobre assalto, então muitos conceitos populares estão claros para nós. Então esse é o conceito da prevenção.
Agora, se eu falar sobre prevenção à droga, dificilmente a população brasileira tem clareza de quais são os passos ou quais são as coisas que influenciam mais ou que influenciam menos, o que já foi comprovado cientificamente, o que não foi. Então, hoje a gente tem um pouco de dificuldade nesse sentido com esses conceitos. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, toda vez que a gente falar sobre ciência da prevenção, toda vez que a gente falar sobre prevenção à droga, é importante ressaltar que os programas precisam estar embasados, né, em 3 pilares, aí, 3 grandes eixos, que são as habilidades de vida, as crenças normativas e as informações sobre drogas. O que é interessante a gente perceber aqui é o seguinte: bom, informação sobre droga, a gente também tem isso, assim, via de regra, difundido, né? A gente sabe muito bem sobre o crack, a cocaína, a maconha, o álcool, o tabaco. Claro que não necessariamente a composição molecular, né, farmacológica dessas drogas, os efeitos que são produzidos, não necessariamente esses conceitos estão difundidos. Então é importante a gente falar sobre isso. Mas o que os estudos vêm mostrando para nós é o seguinte: gera muito mais impacto, tende a ter muito mais resultado se a gente falar mais sobre as habilidades de vida e se a gente romper com as crenças normativas. Vou dar um exemplo básico aqui. A ciência já conseguiu provar que é mais importante do que você trazer um ex-usuário para falar para criança e adolescente sobre como foi o processo de dependência química desse ex-usuário. Mais importante do que esse depoimento é falar sobre projetos de vida, sobre futuro, sobre sonho. Então, cientificamente, isso foi comprovado que gera muito mais resultado. Falar de projetos de vida. E não só isso. Existe uma tendência muito forte do ex-dependente gerar um efeito que a gente chama de iatrogênico. O que é iatrogênico? É uma coisa que tem efeito contrário ao que a gente esperava. Então, você traz um ex-dependente para falar com as crianças e adolescentes, achando que esse depoimento vai afastar as crianças e os adolescentes. Pelo contrário, isso atrai, gera mais curiosidade. Então, já tem vários estudos comprovando isso. Então, você vê como a importância da gente conseguir disseminar conceitos básicos. Porque 10, 15 anos atrás, era muito comum a gente conviver com essas notícias. Existiam programas de rádio que incentivavam um pouco esse depoimento, de você trazer um pouco o ex-usuário e etc. Então, a criança pensa o seguinte, ou o adolescente: não, se ele passou por isso, eu também vou passar. Eu também consigo, sabe? Ou eu não vou chegar nesse nível. Então, é importantíssimo a gente entender que se a gente quiser desenvolver alguma coisa completa, a gente precisa estar baseado nesses 3 pilares. Podemos falar sobre as drogas? Podemos falar. Mas é mais importante que a gente consiga romper com as crenças normativas. O que são essas crenças normativas? Ah, não, então todo mundo usa droga, ou todo mundo fuma, ou todo mundo bebe. Isso não é verdade. Às vezes, por conta do nosso contexto, por conta da nossa bolha, às vezes a gente tem um pouco essa sensação. Mas já foram feitas pesquisas, tem uma pesquisa nacional que foi feita, e que, por exemplo, no Brasil, metade da população consome álcool, metade não consome. Então é muito interessante, né? A gente acha que é uma coisa assim que tomou uma proporção significativa e não necessariamente. Então nós temos 50% de brasileiros consumidores de álcool, e aqui eu não estou dizendo se o uso é abusivo, se é um uso recreativo, mas assim, existe metade de brasileiros que não consomem álcool. Então tem várias crenças normativas que são importantíssimas a gente conseguir romper. E para isso a gente precisa de informação, né? Pode ir para o próximo slide. Então, nós estamos num momento de isolamento, de quarentena, de pandemia, e a gente tem inúmeras informações, não só da Secretaria da Fazenda, que controla todo o consumo no estado de São Paulo, mas muitos jornais têm veiculados que nesse momento de pandemia, de isolamento, de quarentena, o consumo das drogas lícitas, né, e aí do tabaco e do álcool tem aumentado nesse momento.
Então, é uma preocupação isso, porque nós temos as crianças e os adolescentes em casa assistindo um pouco, convivendo um pouco com isso, e não necessariamente numa condição equilibrada. E é por isso que a gente tem se preocupado um pouco com isso. Pode ir para o próximo slide? A Organização Mundial de Saúde, então, emitiu uma nota, principalmente para romper com algumas crenças normativas que estavam surgindo nesse momento, do tipo, se é para eu utilizar o álcool gel para conseguir eliminar o processo de contaminação do vírus, então também vou passar a consumir mais álcool, assim o vírus, eu vou conseguir matar o vírus. Ou eu vou consumir um álcool com um teor alcoólico mais alto, né? Então uma bebida mais forte, e isso vai fazer com que eu consiga matar o vírus no meu organismo. Então várias crenças normativas foram surgindo nesse processo. Parece impressionante, assim, parece um pouco infantil, mas é verdade, tanto que a Organização Mundial da Saúde teve que se posicionar. Então, o próximo slide é um pouco nós, na Coordenadoria Estadual da Política sobre Drogas, então nós estamos lançando uma plataforma que é para a gente conseguir falar um pouco desses assuntos nesse momento. É uma multiplataforma, então a prevenção do consumo de drogas durante o isolamento social. Já vou explicar um pouco melhor para vocês. Nós temos um curso e um dos módulos desse curso é exclusivamente para falar sobre esse processo, esse momento que nós estamos vivendo e como isso tem impactado. O próximo slide é um pouco da ONU-DC. Então, a ONU-DC é o braço da ONU que trata exclusivamente de drogas e a criminalidade. Então, a ONU-DC tem uma publicação com alguns programas, né? Foi feita uma varredura em todas as produções acadêmicas que falavam sobre drogas, né? Foi feita uma revisão desse conteúdo acadêmico através de um comitê de especialistas. Isso foi filtrado. Então, quais são os programas de acordo com cada faixa etária, né? O que serve para essa faixa etária, o que não serve, o que a gente fala, o que a gente não fala. Por exemplo, isso, né? Então, a gente não dá muito destaque sobre informações de droga para criança. Então, essa é uma conversa que a gente tem com os adolescentes, né? Então, a ONU-DC sistematizou um pouco algumas coisas. Algumas pesquisas foram feitas, né, com focos em resultados de programas, ensaios controlados aleatoriamente foram feitos. Então, alguns artigos foram produzidos. Como é que a gente sistematiza isso com o conceito de publicação, né? Então, existe hoje na nossa sociedade muitos conflitos de interesse. A gente sabe que essa relação com o mercado não é simples. Então, nós estamos dizendo aqui, por exemplo, uma das minhas falas é a importância da gente ter políticas públicas de restrição, a densidade e o acesso. Como o Brasil foi um destaque na política de tabaco, e uma das medidas que gerou mais impacto nesse sentido foi a comercialização numa perspectiva de mercado. Então, você não pode mais fazer propaganda de cigarro, isso não pode estar mais no cinema, você não pode criar nenhum jingle. Então, várias medidas foram adotadas para que a gente conseguisse ter algum sucesso com isso. Então, tem um conflito de interesse muito grande do mercado e uma pressão muito forte, né? Pode ir para o próximo. Então, assim, um dos desafios que eu gosto de destacar é o que eu estou chamando aqui de tropicalização, né? Que é como é que a gente consegue trazer isso para o cenário brasileiro. Então, a ONU-DC é uma organização norte-americana, claro que ela leva em consideração as publicações globais. Quando a gente tem alguma publicação numa revista importante, isso é traduzido e a maioria das coisas são no contexto da língua inglesa. Nós podemos destacar aqui alguns países que são referência para esse cenário. Então, por exemplo, a Finlândia tem um programa muito interessante de prevenção às drogas. Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas a Finlândia enfrentou sérios problemas com a dependência química do álcool. Então, eles tiveram que adotar algumas medidas. Agora, como é que a gente traz isso para o nosso cenário, né? Então, as questões que a sociedade finlandesa enfrenta são completamente distintas
da sociedade latino-americana, do Brasil, que é complexo, e aí nós estamos no estado de São Paulo, um estado com 645 municípios, né? 45 milhões de habitantes. Então, como é que a gente faz tudo isso? Então, é um desafio entender essas boas práticas, entender o que a academia já validou e transformar isso para uma realidade brasileira. Então, nós estamos assumindo esse desafio, né? No próximo slide, uma das coisas que a gente queria apresentar aqui nessa perspectiva de multiplataforma, né? Nós estamos num canal no YouTube, então, com produção de conteúdo semanal, são vídeos curtos e simples, 7 minutos, 10 minutos no máximo, para falar um pouco sobre os conceitos. Por exemplo, nesse momento nós estamos executando uma série que ressalta as habilidades de vida, que é uma das coisas que a gente falou lá atrás, e a Organização Mundial de Saúde destacou quais são as 10 habilidades de vida que mais geram impacto no desenvolvimento de uma criança e adolescente, prevenindo do uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, nós estamos lá numa série. Então, cada semana a gente fala de uma dessas habilidades de vida. Então, muito para a gente conseguir difundir de maneira acessível as informações sobre a ciência da prevenção, né? No próximo slide, também é o carro-chefe, que é o curso, um curso chamado Paz na Prevenção. Então, estou destacando aqui o site para vocês, né, que é o www.prevenirsempre.com. E aí, nesse site, nós estamos com um curso que chama Paz na Prevenção, principalmente para difundir um pouco esses conceitos sobre a ciência da prevenção, um desafio que nós temos assumido, né? O próximo slide vai falar um pouco dos módulos, então é um curso super rápido, que tem o apoio da Universidade de São Paulo. A Unifesp é um grande parceiro que tem feito muitos estudos, né? Inclusive, nós estamos no processo de avaliação do ProERD, né? Vocês, enquanto professores, conhecem bem o ProERD. Então, nós estamos avaliando o ProERD para entender se isso realmente tem gerado um impacto nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, se esse impacto pode ser melhorado, se alguma coisa pode ser contornada. Então, a Unifesp é um grande parceiro, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nós estamos unindo esforços muito para conseguir entender um pouco esse contexto brasileiro. E aí, o chute inicial para isso é o curso Paz na Prevenção. Ele vai chegar nos pais. Então, nós temos feito algumas articulações para que isso seja difundido inicialmente entre os profissionais da administração pública. Então, nós já tivemos a participação de mais ou menos 8 mil profissionais da rede paulista socioassistencial. Então, muitas pessoas já entraram na plataforma, já se inscreveram, estão fazendo o curso, acompanhando um pouco os vídeos. Se você puder deixar no slide, eu queria falar um pouco sobre os módulos, né? Então, o módulo inicial é um módulo introdutivo, e nós estamos falando desse momento de pandemia, do Covid-19 e essa relação com as drogas. Então, nesse módulo inicial, nós temos a participação de uma professora da Unifesp, um professor da USP, da Sociedade Brasileira de Pediatria, um professor da Santa Casa, falando um pouco desse momento. Durante o curso, nós temos a participação de vários acadêmicos, falando um pouco sobre os principais conceitos, né? Então, o que os pais precisam saber sobre as drogas, quais são os princípios básicos. Você, no mundo dos seus filhos. Então, assim, são vários módulos, é um curso super simples, eu queria incentivá-los aqui a ter um pouco essa experiência. São só 9 módulos, são 20 horas, então tem uma plataforma interativa, se assiste uma aula, tem uma lição de casa, etc. É um curso introdutório. Mais uma vez, eu não quero ser muito prolixo aqui, mas para a gente conseguir nivelar um pouco os profissionais para a gente discutir uma versão 2.0 assim, para 2021. O próximo slide. Então, esse mês, acabou ontem, nós fizemos uma jornada de prevenção, então foi uma sequência de palestras entre nós, da coordenação da política sobre drogas e os acadêmicos da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Essas palestras
vão ficar disponibilizadas no canal do YouTube do Prevenir Sempre. O próximo slide, por favor. Nessa perspectiva também do desafio de conseguir tornar as coisas acessíveis, a gente também fez uma tradução. Tem uma boa prática que foi desenvolvida por um órgão norte-americano, né, o NIDA, que é o Instituto Nacional Norte-Americano de Uso e Abuso de Drogas. Então ele tem lá um checklist, um check-up familiar, né, muito interessante, é um compilado de conceitos. Então a gente fez essa tradução para começar a tornar a coisa mais disponível. O próximo slide. Então, estou terminando aqui a minha fala, Bruna. Eu acho que o desafio aqui é o seguinte: vocês, mais do que eu, sabem o desafio e a rotina e a dinâmica de um professor e da sala de aula. Vocês também compreendem muito esse impacto do aluno que se torna um dependente químico ou que intensifica suas relações com o tráfico de droga e como isso impacta no desenvolvimento escolar e educacional desse aluno. Agora, o que os estudos têm mostrado é que se a gente conseguir intensificar esses conceitos e para que isso chegue mais próximo dos pais, a nossa chance de sucesso, e aí é isso, validado cientificamente, é muito maior. Agora, nós temos um desafio, né? Como é a composição da família brasileira, né? A gente já não tem tradicionalmente mais aquela família nuclear e etc. E além disso, num contexto de muita vulnerabilidade, você tem uma avó que cria alguns netos, você tem uma tia, você tem uma mãe solteira, você tem um pai solteiro, você tem filhos que têm em casa pais que usam muita droga e que assistem isso na sua criação, no seu desenvolvimento. Então é complexo. Por isso que a minha fala da tropicalização e a importância da gente conseguir trazer isso para o cenário brasileiro. Então, assim, o próximo slide que eu queria que se vocês puderem anotar e depois investigar um pouco. Então, esse é o nosso site. E aí no site www.prevenirsembre.com, se vocês procurarem no Instagram, nós estamos no Instagram. Se vocês procurarem no YouTube, nós estamos no YouTube. Se procurar no Facebook, nós estamos no Facebook. A gente tem feito podcasts também para falar sobre o assunto. Hoje, dia 26, é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico. Então, é um dia importantíssimo para essa luta do combate ao tráfico. Então, eu queria incentivá-los a fazer o curso, a baixar o e-book, a assistir alguns vídeos do YouTube, acompanhar as postagens nas redes sociais, aumentar essa sinergia. Nós estamos tendo uma primeira conversa aqui, é um começo de um relacionamento com a educação, que sem dúvida nenhuma é isso, já foi comprovado, né? Um desses estudos mostra que o impacto no processo de educação, ele é significativo, é o segundo maior, né? Então o primeiro é muito essa relação com os pais, e o segundo é o processo, é esse momento da escola. Então, que a gente consiga aumentar um pouco a sinergia entre a coordenação e a Secretaria Estadual de Educação, que vocês possam se inscrever no curso. Lá tem alguns campos de feedback. Nós já temos hoje algumas professoras e alguns professores que fizeram o curso, né? Nós montamos um grupo de trabalho um pouco para avaliar esse curso inicial, que é introdutório. Então é interessante ver os feedbacks dos professores que já participaram. Então eu queria aqui incentivar, e aí encerro a minha fala no último slide. Estou aqui aberto para as questões. A ciência da prevenção é um desafio, disseminar isso é um desafio. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês e depois compartilhar um pouco. Aqui nós tivemos aquela interação no início, né? Se eu puder, eu vou colocar aqui na minha tela, espera um minutinho só, compartilhar um pouco o resultado que nós tivemos daquela interação inicial, quando eu perguntei drogas, né? O que vem à sua mente?
Estou fazendo aqui pegando o resultado do site para mostrar para vocês. Espera um minutinho. Que é isso, nós temos, enquanto sociedade brasileira, um desafio muito grande, né? Que é falar desse tema, que é um tema sistêmico, complexo e desafiador. Então, quando a gente falou um pouco, né, sobre drogas, o que vem na sua mente? Então, a palavra que mais se destaca é dependência, né? Pode ver que ela é a maior de todas. Nós temos um pouco mais acima ali dependência de novo, ela só não fortaleceu porque algumas pessoas não concluíram com o acento. Então você vê tristeza, vício, remédio e remédios, fuga, tráfico, maconha, perigo, destruição, tudo que leva ao vício, ajuda, cocaína, mudança, prejudica a saúde. Então é interessante perceber como esses conceitos, ou esses resultados, ou esses adjetivos e essas influências negativas, elas se destacam na nossa sociedade, mas é complexo como a gente tem tido dificuldade de vencer isso. Então nós estamos aqui levantando a bandeira da prevenção, levantando a bandeira desse relacionamento com os pais, mas que por uma questão brasileira, paulista, desafiadora, a gente queria começar uma conversa com a educação para saber como é que a gente consegue construir alguma coisa a médio e longo prazo nesse sentido. Então, estou me colocando à disposição aqui, a coordenação, o site. Eu acho que é isso, Bruna. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tentei honrar o tempo aí. Obrigado, viu? Rodrigo, obrigada pela sua fala, muitas devolutivas bem positivas, o pessoal falando da importância da gente tratar esse tema nesse momento, né? Então, muita coisa legal. E aí eu queria compartilhar com você alguns comentários e algumas perguntas para você complementar, se você puder, Claro. por favor, Rodrigo. Então, a professora Karen, ela fez aqui um comentário que eu acho que seria legal você comentar um pouquinho para a gente aqui. Ela disse: o estresse aumenta o uso de bebidas alcoólicas entre jovens e adultos. Aí é o seguinte, inclusive essa é uma das falas, nós fizemos um podcast mês passado na secretaria com o Dr. Lotufo, que é esse representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E a reflexão é o seguinte, a gente, quando eu falei de crença normativa, né? Uma das crenças que nós temos é o seguinte, a relação com a droga normalmente tem uma relação de automedicação. O que eu quero dizer com automedicação? Então a gente tem um conceito de que, não, eu estou muito estressado, então eu vou fumar um cigarro e isso vai aliviar um pouco o meu estresse. Então eu vou tomar um pouco de bebida alcoólica e isso vai me auxiliar a se acalmar. Agora, é interessante, se a gente analisar os estudos que foram feitos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como isso impacta drasticamente. Nós temos vários efeitos negativos desse processo. O problema é que essa é uma das crenças normativas, por isso que a gente precisa romper com elas. Então a gente precisaria conseguir disseminar quais são os impactos negativos desse processo. Então a gente tem essa sensação de automedicação, de se acalmar e etc., mas biologicamente é o oposto. Inclusive, muitos estudos têm sido feitos, e aí de novo falando de criança e adolescente, sobre o processo de formação neurológica. Então, hoje tem alguns estudos dizendo, a formação neurológica ela se conclui aos 21 anos, tem alguns dizendo aos 24 anos. Então, tem vários estudos mostrando a importância de você conseguir postergar o primeiro uso após a formação neurológica. Então, como o consumo precoce impacta drasticamente nesse processo. Então, nós temos muitos conceitos que poderiam ajudar a romper com isso. Mas é isso, nós temos um desafio porque nós estamos assistindo televisão e vem lá uma propaganda falando um pouco da bebida, trazendo isso, trazendo um conceito e etc. Nós temos uma questão cultural, né? Então é complexo. Essa de que a bebida alivia o estresse é mais uma das crenças normativas e, na verdade, você tem externalidades negativas enormes, assim.
Então, além de não aliviar o estresse, aumenta a ansiedade, o hábito, né? Se a gente analisar psicologicamente, as coisas se tornam hábito e os hábitos se tornam vício, e isso tem o impacto, né? Se a gente quiser discutir aqui o impacto negativo da dependência química, muitos estudos já têm mostrado que, por cenário brasileiro, a porta de entrada para a dependência química é o álcool. Então, a gente tem essa crença normativa também de que não, as coisas começam quando as nossas crianças, os nossos adolescentes estão fumando maconha, e não é verdade. Então, isso começa com o álcool. Nós temos hoje no mercado uma bebida terrível, né, que é o corote, que é uma cachaça com um teor alcoólico altíssimo, de baixíssima qualidade. Isso tem difundido de maneira avassaladora, né? E a dependência química, assim, não escolhe classe social. É claro que a nossa população mais vulnerável tem uma rede de apoio mais restrita e enfrenta mais dificuldades, sem dúvida nenhuma. Por isso, a importância da gente romper as crenças normativas. Legal, Rodrigo, obrigada. Vou dividir aqui outra questão que chegou. O professor Sérgio, ele fala, temos que falar as consequências que as drogas trazem. Você consegue falar um pouquinho disso também, Rodrigo? Não, consigo falar, sem dúvida nenhuma, assim. Mas eu acho que essa é uma das coisas que eu queria romper aqui hoje, professor. Mais importante do que a gente trazer essas consequências, e aí eu estou dizendo de uma análise científica, assim, que respeitaram metodologias e comprovaram, que é mais importante a gente falar sobre futuro, sobre sonhos, sobre projetos de vida. Então, nós podemos falar de todos os transtornos que isso geram, né? Nós podemos falar aqui um pouco sobre os impactos da saúde mental, a fragilização dos vínculos, que é uma coisa que eu já falei, né? Então é isso. A porta de entrada é o álcool. E aí isso passa para as drogas ilícitas e daqui a pouco isso vira uma dependência. Então você já tem dificuldades de seguir com o cotidiano, de lidar com as suas responsabilidades. Biologicamente você tem uma série de fragilizações, né? Então, por exemplo, no momento desse de pandemia, o uso abusivo reduz drasticamente a sua imunidade. Então, seu sistema imunológico fica muito fragilizado. Quantas pessoas chegam na situação de rua, né? Que é mais um dos problemas complexos. Os vínculos familiares que são fragilizados, né? Então, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos netos, né? Quantas famílias são impactadas por tudo isso. A relação que isso tem com o tráfico de drogas e com o crime. Então, são muitos impactos. Mas acho que uma das coisas que eu queria que vocês saíssem daqui hoje, assim, mais importante do que a gente falar droga mata, é a gente falar o que você quer ser quando crescer. Então, nós temos esse desafio hoje, né? As nossas crianças e os nossos adolescentes hoje pararam um pouco de sonhar. As perspectivas para a vida estão cada vez mais complexas para ele, né? Então, mais importante do que droga mata é isso, né? Vamos conversar um pouco sobre as profissões, sobre o futuro, né? O que você quer ser quando crescer, né? Além de ser jogador de futebol, será que a gente pode incentivar um pouco outros caminhos, outras oportunidades, né? Então, esses impactos sobre a droga é uma conversa importante quando a pessoa já é adulta, ou principalmente quando ela está dependente. Agora, se a gente falar de prevenção, e se a gente falar de criança e adolescente, falar de projetos de vida, discutir um pouco sobre as habilidades de vida, que esse é um dos módulos do curso, né? Então, quais são as coisas importantes para se incentivar, né? Como gera muito mais impacto falar de resolução de problemas, falar de comunicação, falar de autoconhecimento, isso gera muito mais impacto do que falar sobre a dependência química do crack e como isso vai afetar os brônquios, o seu sistema respiratório e tudo isso.
Muito legal, Rodrigo. E acho que isso está muito conectado com o trabalho que a gente vem fazendo aqui na rede, por exemplo, no componente projeto de vida, né? Então, todos os nossos estudantes de anos finais do ensino fundamental e de ensino médio têm aulas de projeto de vida, e acho que essa perspectiva do sonho, do futuro, ela é o alicerce, né, de tudo que está proposto nesse componente e tem muito a ver com a conversa que a gente está tendo aqui. Rodrigo, a gente está recebendo muitas perguntas, a gente não vai ter tempo de responder todas. A gente está chegando no finzinho do nosso tempo, então eu acho que para suas considerações finais, eu queria deixar aqui uma pergunta sobre como apoiar as famílias e os adolescentes que estão enfrentando situações como essas que você descreveu. Essa pergunta é muito inteligente, assim, então, nesse processo de feedbacks, né, então, quando a gente fez esse grupo de trabalho para validar um pouco essa plataforma, né, uma das coisas que foi apontada para a gente trazer como uma mudança dos próximos passos tá bom, estamos falando bastante de prevenção, mas e se alguém já se tornou um dependente químico, né, o que fazer? Que é um pouco da realidade que a gente convive mais e que geram muito mais transtornos, né? Então, hoje o governo do estado tem um programa, né? Eu sou o coordenador desse programa, que é o programa Recomeço. Então, é um programa que trabalha um pouco na perspectiva, um programa que trabalha na perspectiva da abstinência. Os municípios têm o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? E aí os CAPS, você tem CAPS especializado em álcool e drogas, você tem o CAPS 3, que são os CAPs que têm leitos, e você tem os CAPs I, que são os CAPs infantis. Então, isso para não gerar nenhuma sobreposição. Então, o CAPs trabalha numa perspectiva da redução de danos. Então, hoje, se você tem algum problema de dependência química, você pode procurar o CAPs do seu território e você também pode procurar o programa Recomeço. Essas informações estão todas disponibilizadas no site da Secretaria do Desenvolvimento Social. O programa Recomeço hoje tem comunidades terapêuticas, tem leitos hospitalares, né, nos hospitais psiquiátricos, com a qualificação da coordenação de saúde mental. E na cidade de São Paulo, nós temos o CRATOD, que é o Centro de Referência de Tabaco e Outras Drogas, que fica na região da Luz. Então tem tudo isso. O que eu queria fortalecer aqui e reiterar, nós estamos, então, o Prevenir Sempre, né, que é o www.prevenirsemempre.com. Lá tem todo o acesso, então, para você conseguir fazer o download desse documento que fala sobre o check-up familiar, que é um compilado de grandes referências. Você lá tem acesso ao nosso canal do YouTube, ao nosso perfil no Instagram, ao perfil no Facebook e, principalmente, a inscrição no curso. A importância de se inscrever no curso para ampliar um pouco esse repertório do que fazer nessas situações e da importância da gente conseguir trabalhar na perspectiva da prevenção. Acho que é isso, Bruna. Rodrigo, muito obrigada, foi ótimo te ouvir. A gente teve aqui muitas devolutivas bacanas, eu vou te passar depois. Agradeço muito. A gente vai encerrando por aqui esse bate-papo. Para vocês que estão acompanhando a gente e quiserem ficar, em 5 minutinhos a gente volta e aí a gente vai contar um pouquinho de uma programação muito especial que está sendo preparada para dia 3, sexta-feira que vem. Vai ser o dia D do Movimento Inova. Fica aí com a gente que já já a gente conta mais, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo e um beijo especial aos professores, hein? Força!